muito bonito ver a representatividade dos ministros do governo Lula, né? Eu saúdo todos ali. Só tem um secretário, na verdade, geral ali da presidência, né, que é o Márcio Macedo, que é aqui de Sergipe, que nem aqui em Sergipe a gente entende por que o Lula tem essa confiança toda no Márcio Macedo, porque ele não é uma figura de destaque político assim, né? Ele não tem esse clamor todo, mas se o presidente confia nele, alguma coisa deva ter que a gente não sabe. Eu tenho acompanhado aqui, inclusive nos bastidores, Pedro Zambada, essa questão das indicações, e fiquei muito feliz com esse rapazinho que está lá atrás, ali de óculos, ó. Volta um pouquinho a cena. Né, meu amigo, o professor Silvio Almeida, que inclusive mandou mensagem para mim. Mandou mensagem para mim essa semana, né? A gente conversa às vezes. É um queridíssimo, né? Eu não posso falar o que a gente está conversando, mas eu não vou trabalhar em nenhum ministério, tá? Para que fique claro. Mas assim, é uma pessoa que confia muito no meu trabalho. Hoje eu posso falar isso publicamente. Ele me indica com frequência, Pedro, para dar entrevista sobre questão negra, sobre história, sobre algumas coisas importantes que eu tenho capacidade de falar, outras que eu não tenho, eu indico outras pessoas. Tanto que é até engraçado. Casualmente, algumas revistas me ligam para me perguntar sobre algumas coisas e para eu dar entrevista, né? E aí, algumas pautas eu falo, cara, eu prefiro que você entre em contato com o professor Silvio Almeida ou Alei Santos, que eu acho que são pessoas que falariam melhor sobre esses temas. E aí, sabe qual é o retorno que eu recebo que me deixa muito feliz? Eles que indicaram você. Então, assim, para mim isso não tem preço. É o que eu falo sobre ter visibilidade e ter relevância, né? É muito melhor ter relevância. Não é visibilidade, né, Carlito? É notoriedade, né? Você tem duas autoridades. O Silvio é um pesquisador sobre racismo estrutural, as obras dele são consolidadas. Eu estava brincando ontem na live do DCM, o Álvaro foi colega dele da Faculdade de Filosofia, então eu sou colega do Silvio Almeida, eu fiz depois que ele se formou a Faculdade de Filosofia da USP, e ele é um grande pensador de fato, é um cara muito requisitado. Eu estava conversando com algumas pessoas que estão cobrindo os bastidores da nomeação dos ministros, ele tomou a melhor atitude. O Silvio trabalhou muito no gabinete de transição, implementou políticas fundamentais e fez uma coisa que o Lula admira muito, que é o low profile. Ele ficou em silêncio, esperando ser encaminhado para a pasta. E eu acho que eu ainda acho, assim, não é nada contra o Silvio, eu ainda acho que a melhor nomeação ontem, não sei se ela será uma boa ministra, foi a irmã da Marielle Franco. Eu acho que aquilo foi... O Lula até ficou meio que sem palavras. Eu acho que a gente vai ter um governo muito diferente, Carlito. Eu fico preocupado em algumas pastas por causa da cobrança que vai ter, né? Por exemplo, o Douglas Belchior na Fundação Palmares, por exemplo, vai ser muito cobrado, assim como a ANL. Ele não foi para a Fundação, né? Palmares, você viu? A leitura que eu fiz ontem, que ele tinha sido indicado para a Fundação Palmares, não se consolidou, não? Não se consolidou. A Fundação Palmares entrou o cara do Olodum, deixa eu ver aqui, só para eu dar o nome. Porque ontem eu passei o dia todo offline, como vocês sabem, tanto que eu nem gravei vídeo ontem no canal, né? Eu acordei de manhã. O Douglas estava cotado, inclusive é um ótimo nome, mas quem levou a Fundação Palmares foi o João Jorge do Olodum, que é o chefe. Perfeito também. A partir do ano que vem. Eu acho que, assim, o governo Lula está acertando muito, está tendo uma grande consultoria das próprias lideranças, né, para ter de fato, indicações de peso, né, e você falou que ficou um pouco... Mas o Douglas, de fato, ele não virou presidente da Fundação Palmares. Foi o João Jorge mesmo. Não, perfeito. E agora, assim, a minha preocupação, e eu sei que a Aniele ou o Douglas, né, se foi indicado para outro cargo também, eles têm casca dura para isso, mas para aguentar, porque a gente sabe que só em ser preto nesse país, tudo já é a cobrança dobrada, né? E ser uma mulher, né, jovem, como é o caso da Aniele ainda, que é jovem, uma pasta tão importante, eu acredito que ela vai fazer um trabalho fantástico, né? Porque uma coisa que eu gostei das indicações, sabe o que foi, Pedro? É renovação e juventude. Que eu acho que é o que a gente estava precisando em algumas pastas. Né? Gente jovem, de outra época, para entender algumas políticas de maneiras diferentes também, assim, e tudo mais. E eu gostei, sinceramente, gostei muito. A única indicação, como eu falei aqui desde o início da nossa participação, que eu não consigo entender é a do Márcio Macedo, que o Márcio Macedo ele tem muita moral com o Lula, e eu não consigo entender, porque ele não, por exemplo, ele não tem força aqui em Sergipe, tanto que ele não ficou nem em segundo lugar na eleição de prefeito de 2020. Ele não conseguiu ser eleito deputado federal, ele entrou deputado federal porque ele era suplente de outro deputado que foi cassado, né, por ter cometido algumas irregularidades, aí ele entrou como deputado federal, ele que organizou a caravana do Lula aqui no Nordeste. Eu sei que ele tem ele é muito próximo do Lula, realmente, mas isso não se traduz em força política, inclusive nem aqui
em Sergipe. Então, eu não consigo entender isso, né? Mas assim, como esse cargo é um cargo que realmente você traz para pessoas realmente próximas, eu acredito que a indicação do Márcio Macedo é por conta disso, porque outra coisa que não é essa questão da relação próxima que o presidente Lula tem com ele, para mim não faz sentido. Sendo bem sincero para você. Teve uma indicação que eu entendo, mas eu entendo também quem está criticando ela. As críticas são mais nos bastidores, mas é uma boa indicação, eu repito, mas eu acho que ela poderia ter sido talvez outra pessoa. Nossa, eu esqueci de acender minha luz aqui, agora que eu reparei que a iluminação estava estranha. O Camilo Santana para Educação. É um bom nome, é um nome muito próximo do Ciro Gomes e muito próximo da educação que eles colocaram em Sobral, no Ceará. Problemas dessa indicação. Quem estava disputando o cargo, e a gente sabe que estava cotado, o Daniel Cara, que é um paulista, mas é mais defensor da educação pública e é herdeiro da Luiza Erundina e do Paulo Freire, que seria uma ótima indicação, e a Isolda Sela, que também era uma boa indicação, também do Ceará, mulher, só que ela cometeu o erro fatídico que foi narrado pelo jornal Estado de São Paulo, de já dizer que ela era ministra, e aí ela caiu para secretária. E essa foi a cagada dela. Eu tive a oportunidade... O Camilo é uma indicação política, né? A gente sabe que o Lula tá colocando lá também para apaziguar os ânimos nessa área. Não acho que vai ser um mau ministro, mas é aquela coisa, a educação também tem muito nome bom. Eu não, se ele começar a dar eu queria fazer uma observação aqui, Pedro, sobre esse negócio dos ministérios, que tem muita gente falando que o Lula deveria ter colocado Simone Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social. Deixa eu explicar para vocês aqui, tá? O Ministério do Desenvolvimento Social é quem cuida, por exemplo, dos programas sociais que são a cara do governo do Lula e da Dilma, a cara do governo da esquerda. Vocês acham que a Simone Tebet, e eu quero agradecer aqui publicamente a ajuda que a Simone Tebet deu, a gente sempre agradeceu, mas vocês acham que a Simone Tebet queria essa pasta por quê? Porque é a pasta que você consegue ter o maior impacto na população. Então ela que está sem mandato agora, né, Pedro Zambara, a partir de 2023, ela vai acabar assumindo o Ministério do Meio Ambiente, que é o que está sendo cotado para ela ali. Ou cidades. Ou cidades, mas eu ainda acho que o Ministério do Meio Ambiente, para ela que quer ter ainda uma carreira política como candidato, talvez 2026 de novo, seria mais interessante por causa do tamanho do Brasil no debate climático. Né? Então, assim, a questão ambiental do Brasil no cenário internacional é muito grande. Então, a participação dela nessa pasta seria extremamente importante. Só que não entende de política está criticando o PT por não ter passado a pasta do desenvolvimento social para Simone Tebet. Gente, é a pasta, por exemplo, que cuida do Bolsa Família. Sim. Que é a cara do governo do Lula e da Dilma. Foi o Bolsa Família, o Fome Zero e outros programas que fizeram o Brasil sair do mapa da fome, que ajudaram a reduzir a desigualdade social, porque são programas de redistribuição de renda e reparação social, e o governo não entregaria isso, é claro, a outra pessoa, senão alguém do governo. Sem falar, Pedro, que o estado do Wellington Dias deu mais de 70% de votos para o Lula. Sim. Então a gente precisa fazer o quê? Que é o que a gente reclamou muito. Fortalecer a base. Eu estava fazendo uma leitura agora há pouco sobre a importância... Inclusive, deixa eu só interromper um minutinho o seu raciocínio, essa questão das pastas importantes, não é à toa que o Fernando Haddad está na Fazenda, porque se a economia for muito bem, ele vai ser um herdeiro natural disso, e o Flávio Dino, no sentido... O Flávio Dino é cota do PSB, mas o Lula confia muito nele e está na pasta de justiça, inclusive cometendo alguns erros e alguns acertos, mas puxando a bola para ele. Quando você fala dessa questão do Bolsa Família, é isso. O Lula não pode botar uma ministra, primeiro, que a coisa seja só boa para ela, e dois, que ela seja herdeira de um avanço desse programa. Ele não pode criar, exatamente, ele não pode criar um problema para si. Outro problema que está tendo agora é que o Márcio França também quer o Ministério das Cidades. Né? E eu vou ser honesto para vocês. Eu tenho um problema com o Márcio França desde 2020. E você sabe que ele não vai pegar, né? Ele já tá na pesca, então... Eu tenho um problema, mas o PSB tentou até as últimas consequências colocar ele no Ministério das Cidades, e desde que quando foi cogitado a Liga, ficou claro que ele não pegaria isso, e aí a orientação do PSB foi, se não for o Ministério das Cidades, a gente não quer nenhum mais. Então, ou seja, a gente vê o blefe do próprio PSB nisso aí. Mas o Márcio França é um cara que eu não consigo entender esse protagonismo todo que ele quer ter. A gente precisa lembrar, Pedro, que o Márcio França em 2018, no segundo turno, foi isentão, que o Márcio França em 2020, no segundo turno de São Paulo, foi isentão, e que agora a gente montou uma frente ampla com um contexto completamente diferente, e que o próprio Márcio
colocou muitas condicionantes para ele não se lançar candidato a governo. E detalhe, o Márcio França saindo da candidatura de governo do estado de São Paulo foi mais positivo para ele do que para o Haddad. Porque a chance real que ele tinha de ganhar alguma coisa era para o Senado. A chance de ele ganhar o governo do estado era muito pequena. Inclusive após a saída do Boulos. Então, assim, ele tentou barganhar demais sem entregar nada. Né? Então, assim, eu acho que para ele foi um prêmio de consolação muito bem recebido. Tá? Qualquer ministério que ele recebesse seria um prêmio de consolação muito bem recebido. E eu gostei, eu vou ser sincero. Com relação ao Dino, Pedro, eu acho que o Dino tem que ter cuidado. Por quê? Porque, assim, apesar de algumas indicações que ele tem feito são indicações técnicas, como foi a indicação alguns dias atrás do cara da Polícia Rodoviária Federal, que depois ele substituiu, a gente tem que entender que as indicações técnicas precisam preencher também outros requisitos. Porque, por exemplo, como é que você tem um cara que é técnico, mas que é lavajatista ou que é, enfim, defensor de coisas que a gente viu que não se consolidaram e que são exemplos de lawfare? Quem pode garantir que esse cara não possa participar direto ou indiretamente de outra situação mais à frente? Ah, Carlito, ele pode ter acordado, como muita gente acordou do golpe da Lava Jato. Mas a gente não pode correr esse risco mais. Porque o que a imprensa está fazendo? Dizendo que o Lula vai lançar a PEC da gastança, a PEC do estouro, a PEC disso, a PEC daquilo. Eles não falam, por exemplo, Pedro, o termo correto, né? Que a PEC é do combate à fome, à miséria e à pobreza e de fortalecimento para o desenvolvimento social. Porque 97 bilhões... se não me engano, eu estava lendo isso essa semana, vai para o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que morreu no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deixou 600 milhões de reais para o Minha Casa Minha Vida do ano que vem. E detalhe, tem 115 mil casas ou apartamentos inacabados. Consegue acabar isso com 600 milhões? Não consegue. Não. Só que as pessoas não querem saber disso. Agora, sabe o que é que me surpreende, Pedro? O quê? O Santo Guedes. Você pode ver que se bate no Bolsonaro, se critica tudo, mas não se fala uma vírgula do São Guedes. O São Guedes é o cara que vai salvar tudo. Onde é que estava essa imprensa, Pedro? Quando surgiu ali a PEC Kamikaze, quando o Bolsonaro forjou um estado de emergência. Onde é que estava esse povo? Ah, não, a gente criticou. Criticou assim. Criticou nada. O Guedes era o cara mais... O Guedes, eu vou contar uma história pra vocês, gente. Eu sei disso porque eu sou meio macaco velho de imprensa. E até se eu contar exatamente os jornalistas que insuflaram, vocês vão se surpreender. Mas o Guedes é insuflado para ser ministro de Estado desde 2010, Carlito. Ele tinha coluna na revista Época, ele era um cara mega badalado. E a revista Veja, quando estava rolando a pandemia, deu essa capa aqui pro Guedes. Dá uma olhada, Carlito, só para você ver a cara de pau dos caras. O ano da virada. Em entrevista exclusiva, Paulo Guedes conta os momentos mais difíceis que enfrentou no ministério até aqui e afirma que a economia brasileira deve crescer pelo menos 4% em 2021 e que o Brasil vai se transformar na maior fronteira de investimentos do mundo. Não tem uma segunda chamada nessa capa. É propaganda pura do Ministério da Economia. Paulo Jegues, como diz o povo, né? Paulo Jegues. Paulo Jegues. O pior ministro da Economia da nossa história, cara. Também acho, meu Pedro. E eu acho que sim, que mesmo eu tendo algumas críticas, algumas condutas dele, eu acho que o Haddad vai ser um ministro infinitamente melhor do que esse desastre ferroviário que a gente teve. Eu só espero que o Haddad discute mais, assim, porque o Haddad é um cara muito conciso do que ele acredita, né? Eu espero que ele seja mais ouvinte de algumas coisas, né? Por causa da importância do ministério que ele tem na mão, o tipo de país que ele está pegando, né? A gente precisa lembrar que a gente não está pegando um país igual o Lula pegou em 2003, que apesar de ter vários problemas deixados pelo Fernando Henrique Cardoso, a insegurança institucional e a questão dos ataques à democracia não eram nesse nível, tá? A gente sabe que o Brasil, que muita gente esquece de como foi o governo Fernando Henrique II, né, Pedro? Que foi um desastre total, né? Ameaça de calote, o Brasil quase quebra, disparada do dólar, que muita gente não foi quase quebra, não. Em termos contábeis, o Brasil quebrou 3 vezes. Sim, em termos contábeis. Chegou a ameaçar dar um calote, tanto que tem até um vídeo famoso do Fernando Henrique Cardoso discursando em um evento internacional, dizendo que o Brasil estava com dificuldade de pagar as dívidas por conta do problema da economia do mundo. Aí vai lá o Bill Clinton
e fala, mas tal país da África, tal país da África, tal país do leste europeu estão passando pela mesma situação do Brasil, mas estão conseguindo manter isso, manter aquilo, isso, falta justamente planejamento seu, enfim, deu uma comida ali, né, de como a gente chama ali, no Fernando Henrique Cardoso, né, de rabo, a gente ficou, né, na época a gente passava vergonha internacionalmente de novo, né, que a gente passou agora e passava antes também. Mas é isso, Pedro, no geral eu gostei das indicações,